Hoje o tema da nossa palestra é como aumentar as chances de publicação. Primeiro eu queria dizer assim, que essa palestra eu montei ela baseada numa experiência totalmente prática. Tá? Na minha experiência, na verdade, como editora. Para quem não me conhece ainda, eu tenho uma editora chamada 8e-meia. Depois, quem quiser conferir, pode dar uma olhada lá no site, www.8emeia.com.br. É uma editora que publica literatura brasileira contemporânea, ou seja, eu publico principalmente novos autores, gente que está começando. Tem autores também mais consagrados na minha editora? Tem. Mas o meu projeto, o que eu realmente queria fazer com a editora era poder publicar novos autores. Daí que também surgiu o projeto do Carreira Literária, etc. Mas o tema dessa palestra surgiu, na verdade, dessa minha experiência prática à frente da 8e-meia, quando eu pude perceber com os erros mais comuns que os escritores, que os autores cometem na hora que vão abordar um editor. Então, pensando aqui do lado do editor, né, o que eu penso quando chega um e-mail X ou Y, né? Quais são os e-mails mais acertados, que mais me convencem, que mais me seduzem, e quais os que eu falo assim, opa, isso aqui não deve ser legal. Então, assim, é muito importante esse primeiro momento, esse contato que você faz com o editor, a maneira de você abordar o editor, de como você vai, que título você vai dar para o seu e-mail, o que você vai falar, o que você não vai falar. Isso, gente, faz toda a diferença na hora de você ter uma resposta positiva para a publicação do seu original. Então, vamos lá, gente. Abordando um editor com sucesso, o que fazer e o que não fazer na hora de enviar o seu original para o editor, tá? Fundamental aqui. Primeiro passo, muita gente não faz isso, não sei porquê. Eu mesma já peguei livros que, inclusive, acabei por publicar, porque gostei muito da qualidade do material, mas nem todo editor faz isso. Pegar um original que esteja com uma formatação ruim. Existe um padrão, gente, para formatar a obra no Word. Eu fiz um vídeo, eu vou passar depois o link aqui para vocês, sobre um vídeo de quase 20 minutos, só falando sobre formatação, padronização de sinais, fonte, espaçamento, margens. Mas o ideal aqui da formatação de um texto literário é que você formate ela em Time New Roman 12, espaçamento 1,5, tá? A partir de uma folha A4 com margens de 3 centímetros. Deixa eu passar aqui para vocês o link do vídeo para se alguém quiser olhar depois isso com mais detalhes. Aqui eu estou falando de uma forma bem geral, mas nesse vídeo eu falo de forma bem completa, tá? Então, estou passando aqui. Vou só mandar aqui para o chat e quem quiser depois checar isso, mas não agora, para não perder o restante da explicação. Agora eu vou desabilitar de novo o chat, tá? Então, isso sim é fundamental, gente. Depois, por favor, revisão. Tá? Vocês estão lidando com texto, o escritor lida com texto. Como é que você vai entregar um texto sem uma revisão, o original cheio de erros de português, que cansam a leitura do editor? Eu já cheguei a receber e-mails, e no e-mail já tinha um monte de erro de português. Assim. Naturalmente, o que o editor faz? Descarta aquele texto, sabe? Por mais que tenha sido uma desatenção, por mais que você não escreva assim sempre, mas você viu um erro de revisão ali, você mal impressiona o editor. Então, assim, a primeira coisa é você fazer uma revisão, ou você mesmo, tem gente que já é naturalmente, ou por muita leitura, muito bom de português. Tem gente que não, inclusive existem bons escritores que não são tão bons assim de português, que cometem erros, às vezes bobos, de sintaxe, de ortografia. E, então, nesse caso, eu recomendo que você procure um profissional, procure um revisor, porque nesse caso você está lidando com a sua ferramenta de trabalho, com o fundamental para um escritor, que é saber escrever bem um texto. Então, você já vai matar naturalmente, a priori, uma oportunidade, você entregando um texto mal revisado, seja no seu próprio e-mail de apresentação, seja na obra em si, né? Então, em segundo lugar, gente, é o e-mail de apresentação. Esse e-mail aqui é muito importante. Primeiro, o que esse e-mail deve conter? O que eu sempre indico aos escritores é que mandem um mini currículo seu, né, como autor. Ou seja, falando sobre as suas publicações anteriores. Você já publicou livro antes?
favor, faça menção a esse livro. Se não publicou livro antes, é interessante que você já tenha publicado em revistas, em jornais eletrônicos, em revistas, em jornais impressos. Não, Flávia, eu nunca publiquei nada e etc. Como é que eu faço para abordar uma editora ainda assim? Não tem problema, hoje em dia a gente tem possibilidade para isso. Primeiro de tudo, busque revistas e jornais eletrônicos que publiquem literatura. No curso Escritor Profissional, a gente dá todas essas dicas de que revistas você procurar e como você fazer para ir montando esse currículo que é tão importante para você depois convencer mais para frente um editor. Tem que submeter, numa revista eu preciso submeter a uma curadoria do corpo editorial ali, naturalmente, dos editores da revista, submeter o meu texto a eles. Precisa. Às vezes isso é um processo um pouco longo. É verdade. Mas, nesse caso, a gente tem uma ótima saída, que são as plataformas de autopublicação. Tá? Então, assim, hoje em dia não tem desculpa para ninguém não ter um currículo de autor. Tá? E é importante você ter esse currículo de autor, porque como é que você vai chegar para um editor? Que o que mais acontece na minha editora é isso, gente. Sou fulano de tal, escrevo desde os 12 anos de idade, não sei o quê. Mas não disse nada que publicou. O editor está querendo saber coisas concretas. Ele não está querendo saber se você escreve desde os 12, desde os 15, desde os 2 anos de idade, desde que você foi alfabetizado. Não é isso que o editor quer saber. Ele quer saber se você tem publicações, a repercussão que tiveram aquelas publicações que você tem, se tem alguém conhecido que já leu o seu livro, se essa pessoa indica o seu livro, se você tem uma página no Facebook, uma página, se você tem um blog que tenha muito acesso. Então é isso que o editor quer saber. O editor quer saber de coisas concretas. Então, por mais que seja muito bonito, muito lúdico, muitas vezes eu sei que o autor cai nessa tentação de dizer como é que foi, o que é literatura para mim. A realidade é que isso, gente, não interessa no primeiro momento. Depois que você tiver fechado o contrato, tiver amigo do editor, vocês sentam num bar e aí você conta sobre como que você descobriu a literatura, o que é a literatura na sua vida, só que no primeiro momento isso não importa. Então, assim, não perca as linhas do seu precioso e-mail que você vai mandar para o editor falando essas coisas, tá? Vai no concreto, e o concreto é você mostrar um mini currículo. E se você não tem esse mini currículo, comece a fazer esse mini currículo, tá? Comece a fazer esse currículo de escritor para você poder convencer um editor com propriedade. Depois, leitores e fortuna crítica prévia. O que eu quero dizer com isso? Assim, além dos leitores comuns que nós temos, existe uma crítica especializada. Escritores, jornalistas, acadêmicos, estudiosos de literatura, críticos literários, pessoas que têm uma formação, que têm expertise na literatura. Se você tiver o aval de uma pessoa assim, que tenha lido o seu livro e gostado, que possa escrever uma frase sobre o seu livro, um parágrafo sobre o seu livro, faça isso. Agora, como que você faz isso? Como que você chega a essas pessoas? Existe todo um trabalho, né, de divulgação. O autor ele não pode ficar parado depois que ele publica o seu livro, ele precisa fazer todo um trabalho com o seu livro, para esse livro chegar nesses jornalistas, etc. Isso é um assunto complexo, não dá para eu abordar aqui de uma forma tão rápida, mas no nosso curso de escritor profissional, que depois no final eu vou falar um pouco dele, a gente sistematizou todas essas informações, ou seja, como que você faz para chegar nos seus leitores. O livro ele precisa chegar em diferentes pessoas, nos seus leitores, na crítica especializada, que também são leitores, mas um leitor expert. E como chegar a isso? Existe todo um processo para se chegar a isso. E depois, uma vez tendo chegado a essa crítica especializada pode te dar o que a gente chama de fortuna crítica, que vai te dar um aval e que vai também ser um capital na hora de você, um ativo na hora de você convencer o editor a publicar o seu livro. Outra coisa fundamental, talvez esse para mim é um dos pontos mais importantes, pelo menos falando da minha perspectiva como editora, tá? O que me convence é o autor mostrar afinidade com o catálogo da editora, tá? Como eu disse, diariamente eu recebo originais aqui na 8,5. E originais, das mais dessas pessoas, eu recebo originais numa escala de editora grande, até por conta do Carreira Literária, por essas palestras que a gente faz. Então, muita gente enviando diariamente. Aí, o que acontece? Que eu mais recebo gente falando,
Oi, Flávia! Nossa, gosto muito da sua editora, muito legal, adoraria ser publicado pela 8,5. E aí me manda, por exemplo, um livro de fanfiction, que não tem nada a ver com o que eu publico pela minha editora. Poxa, como assim? Eu adoro sua editora, adoraria ser publicado pela sua editora. Não tem nada contra fanfiction, nem nada contra gênero, nem formato nenhum. Mas a minha editora, se você for lá e olhar na página da editora 8,5, você vai ver que a gente não publica fanfiction. Você vai ver que a gente publica literatura mais experimental, que a gente privilegia o conto, a novela e a poesia, formatos menos destacados pelo mercado editorial tradicional. Então, se o escritor se dá o trabalho de procurar se informar sobre a editora, sobre o catálogo da editora que ele quer publicar, ele já está ganhando 10 pontos com o editor. Se você puder mencionar um livro, por exemplo, da editora, principalmente se essa editora for uma editora pequena ou média, que não é tão conhecida assim, que não tem tanto poder no mercado quanto uma editora grande, se você puder chegar e falar para esse editor, puxa vida, li o livro tal, fiquei apaixonada, acho que tem tudo a ver com o que eu faço, com o trabalho que eu faço, e etc. Então, mostrar essa afinidade com o catálogo da editora é fundamental na hora de você convencer esse editor, tá? Não adianta nada você mandar um material que não tem nada a ver com o catálogo. Agora, como fazer essa triagem? Como chegar na editora certa do seu livro? Esse aí é um outro tópico que a gente tratou exaustivamente no nosso curso de escritor profissional, porque é um tópico fundamental, tá? Como você vai encontrar a editora? Não adianta, gente, uma coisa que eu já digo de antemão, não adianta chegar lá no Google e digitar editora, quero publicar meu livro. Aí digita lá editora e sair mandando para todas as editoras que você viu o seu livro. Com isso, você só vai se queimar no mercado. Escuta o que eu tô falando, não faz isso. Existe todo um processo, tá? Para você chegar à editora certa, para você abordar esse editor. Porque senão o editor já fica indisposto com você. Aí você começa a ser chato. Pô, você recebeu o meu original? Você não sei o quê, mas é porque você já fez da forma errada. Você mandou um texto que não tem nada a ver com aquela editora. Aí você pede para o editor fazer uma análise do teu texto. O editor é uma pessoa ocupada. Então, não é por aí. Agora, vamos lá. A dicas, tá? Título. Um bom título pode fazer muita diferença. Se coloca no lugar do editor. Como eu te falei, o editor recebe dezenas de originais por mês. Eu estava conversando com o Rafael Monte, que é o professor do curso de escritor profissional, que é nosso amigo. Ele falou que a Companhia das Letras, a editora pela qual ele publica, recebe uma média de 90 originais por mês. E olha que eles têm lá no site deles dizendo que nós não estamos aceitando, nós não estamos abertos para originais, para receber originais, de tanto original que eles recebem. Então, no meio de tanto material, como é que você vai fazer para chamar a atenção do editor? Um bom título pode fazer essa diferença. Né? Um título que pareça qualquer nota, que pareça comum demais, pode não chamar a atenção. Um título diferente, um título realmente de potência literária, já pode fazer toda a diferença nesse início. Tô te mandando meu livro, tá, pronto. Essa simples frase com um título interessante pode não ser, mas pode ser o suficiente para instigar aquele editor. Eu fiz também um vídeo que eu mandei pelo nosso meio do Carreira Literária, com dicas de como se pensar num título bacana e falando também de títulos que eu gosto e por que eu gosto desses títulos. Eu vou mandar para vocês o link desse vídeo também para quem quiser assistir depois. Beleza. Seguindo aqui o conselho do meu suporte técnico, eu vou habilitar o chat aqui para ver se está tudo ok com vocês. Gente, habilitei aqui o chat, tá dando para entender tudo, estão conseguindo acompanhar, a conexão tá boa, ficou claro o que eu falei, quer que eu repita alguma coisa? Enquanto isso, eu vou pegar aqui o link, o link do vídeo do título, gente. Gente, eu vou responder todas as perguntas, tá? Vou só terminar aqui com a minha explicação, beleza? Então tá. Então, o título pode fazer toda essa diferença. Agora, a outra dica, gente, é não escrever e-mail muito longo. Isso cansa, tá? O editor, como eu disse, sempre repito isso, a gente responde dezenas de e-mail por dia. Porque o editor, além dos originais que ele recebe, ele ainda tem que responder os seus autores,
ele ainda tem que lidar, principalmente a realidade de uma editora pequena, que é a minha, além de receber os originais, eu tenho que responder os meus autores, eu tenho que responder e entrar em contato com meus fornecedores, com os meus clientes, que são as livrarias, assim. Então, a vida de um editor é cercada de muita comunicação, de muitos e-mails. Então, assim, não escreve e-mails muito longos, e-mails sucintos, objetivos, que vão direto ao ponto, tá? É mini currículo, eu sou fulano de tal, publiquei tal livro, falaram isso, isso, isso e aquilo do meu livro. Aí, a outra dica é usar uma fonte de um tamanho razoável, um alinhamento à esquerda ou centralizado para você tornar essa leitura mais agradável. Pode parecer um detalhe bobo, mas não é, gente. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, como fazer? Esse aqui, essa imagem que vocês estão vendo agora na tela, foi um e-mail que a gente passou pelo Carreira Literária. Isso aqui, meu irmão que me ensinou a fazer isso, que ele, além de tudo, o Rodolfo, ele é expert em marketing. Isso, gente, é uma técnica de marketing também. Se você quer reter a atenção do seu espectador, do seu leitor, você precisa fazer o olhar dele se concentrar num ponto. Então, uma dica que eu dou é que na hora que vocês enviem seu e-mail, vocês enviem com uma mancha que não seja muito grande. Tá vendo como essa mancha aqui, ela tem um espaço enorme em branco, uma margem muito grande. A mancha é o tamanho que o texto em si ocupa. Olha como ele é totalmente diferente desse outro que eu vou mostrar aqui, ó. Olha, esse aqui é o normal, é o que as pessoas costumam mandar. É um texto que deixa correr solto até o final. Tá vendo? Agora, esse primeiro aqui, não precisa vocês lerem o conteúdo, não. O importante que eu quero que vocês retenham aqui é a formatação desse texto. Tá? A nossa leitura, a tradição da leitura ocidental é de fazer uma diagonal ali da esquerda para a direita. Então, se você coloca uma mancha pequena, você consegue concentrar o olhar de quem está lendo para aquela informação ali. Deixar também um texto arejado, dando espaçamento entre os parágrafos, tá? E botando com uma letra num tamanho legível, obviamente. E em letra preta, tá? Nada de botar letra colorida, por exemplo, como esse aqui. Isso cansa a vista, dá um tom amador. Então, é legal. Aqui, provavelmente, vocês não vão estar conseguindo enxergar o que está escrito nesse e-mail. Eu vou ler para vocês, tá? Um clássico exemplo do que não fazer, do que não escrever para o editor. Então, vou ler aqui para vocês. Boa noite. Gostaria de saber os esquemas de publicação da editora e se vocês estão recebendo originais para análise. Escrevo desde sempre, mas nunca tive coragem de publicar nada. Como as pessoas que leem, em geral, gostam bastante das minhas poesias, resolvi que é hora de colocar meus poemas no papel. Ainda não terminei de selecionar as melhores poesias, mas vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho no meu blog, caso queiram, e o endereço do blog. Enfim, gostaria de saber se poderiam dar a opinião de vocês sobre os poemas e se haveria possibilidade de publicação pelo 8e-mail. Agradeço desde já. Atenção, saudações. Por que não fazer isso, gente? Parece uma coisa bem escrita e etc. A princípio, a gente não vê nenhum problema nisso. Mas qual é o problema aqui? Primeiro de tudo, gostaria de saber os esquemas de publicação da editora. Como eu disse, é de bom tom você, se você está interessado em fazer uma parceria com aquela editora, que é uma empresa, que são profissionais também, você se dá o trabalho de ir lá no site da editora e ver se existe já no site alguma informação sobre os processos de publicação dessa editora. Em geral, as editoras têm isso no site delas. Ou seja, elas dizem a linha editorial delas, se elas publicam ficção, se elas publicam não ficção, se elas publicam livros infantis, infanto-juvenis, se elas publicam fanfiction, policial, terror, chick lit. Em geral, as editoras têm essas informações. E tem também o processo. Tem editora que já vai dizer, se você quer publicar seu livro, envie para nós um e-mail solicitando um orçamento. Então, aí você já vê que é uma editora, por exemplo, que cobra para publicar o seu livro. Ou não, se você olhar no site lá da 8e-mail, por exemplo, você vai ver que pelo nosso selo 8e-mail, a gente não cobra para publicar o livro e que a gente publica principalmente uma literatura mais experimental de novos autores brasileiros, principalmente em formatos que não são privilegiados pelo mercado
editorial de grande porte, pelas grandes editoras. Então, qual o problema aqui nesse meio? Além disso, ela diz o seguinte: como as pessoas que leem em geral gostam bastante das minhas poesias, resolvi que é hora de colocar os meus poemas no papel. O que essa informação me diz de objetivo, gente? Nada. Quem é que gosta das suas poesias? Para quem que você deu essas poesias para ler? Foi para o Ítalo Morricone, que é um crítico literário, ou foi para sua mãe, para sua tia e para o seu irmão? Isso faz toda a diferença, você tá entendendo? Não adianta você dizer que as pessoas gostam muito da minha poesia, saber se tem dados concretos. Ah, gosto muito da minha poesia? Como que eu vou saber que gosto muito da poesia? Ah, porque na minha page eu tenho mais de 10 mil visitas por semana. Ah, aí tudo bem. Aí você manda o link lá da sua page com tantos likes, não sei o quê. Aí eu tenho, de fato, um indício de que você tem muitos leitores. No curso Escritor Profissional, a gente tem 2 módulos que são inteiramente dedicados a isso, a mostrar como você criar uma rede de leitores através de redes sociais, através de propagandas no Facebook e no Google. Então, aí, você dá um dado concreto para o editor, tá? De quantos... Eu tenho muitos leitores aqui. Aí, inclusive, você pode despertar o interesse de uma editora grande, se for o que você quer. Agora, vou só dizer que todo mundo gosta do que eu escrevo, as pessoas costumam gostar do que eu escrevo. Gente, isso soa para o editor muito amador, tá? É assim que soa para o editor. Então, dê dados concretos para o editor. Ah, não, poxa, saiu um autor que me procurou, por exemplo, no ano passado, o Ricardo Máximo, um poeta, um exímio poeta, já tinha publicado uns 4 livros, mas ele tinha mais de 30 originais na gaveta. Só isso, até aí não me convenceu tanto. Ele mandou o anexo dele de poesias, mas ele ia entrar na fila dos originais, que, como eu disse, é grande. Mas ele me falou, mandei meus poemas uma série de críticos, etc. E tem uma fortuna crítica aqui. Meus poemas já foram elogiados pelo Ítalo Morricone, ninguém menos que o Jorge Amado, quando era vivo. Ele me mandou a carta escrita pelo Jorge Amado sobre a poesia dele. Ninguém menos que José Saramago leu os poemas dele e escreveu uma carta elogiando, dizendo que tinha sido um dos melhores livros que ele tinha lido aquele ano. Então, automaticamente, aquilo me conquistou. Não estou dizendo que você precisa ter um elogio do Saramago, ou do Keats, ou do Ítalo Morricone, ou do Gonçalo Tavares para poder publicar esse livro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essas pessoas, gente, muitas vezes não, elas são acessíveis. Tanto que os autores da minha editora, muitos deles contactaram essas pessoas. E é possível. No curso Escritor Profissional, a gente ensina isso, como fazer essa abordagem, como fazer a triagem do livro uma vez que ele é publicado, para ele ir conseguindo, ir angariando essa fortuna crítica, tá? Então, você precisa dar para o editor dados concretos. E para você dar esses dados concretos, você precisa trilhar esse caminho. É isso, tá? Aqui eu dei esse exemplo do que não fazer, tá? E de como fazer também. E, bom, gente, essa é a explicação que eu queria dar para vocês. Agora eu vou abrir para perguntas. Vou voltar aqui a habilitar a minha câmera. Beleza. Então tá, gente. Então agora que eu terminei aqui a explicação, eu vou começar respondendo as perguntas de vocês, beleza? A Cássia aqui está perguntando se a minha editora arca com todas as despesas de publicação. Cássia, sim. A 8,5 é uma editora que arca, sim, com todas as despesas de publicação. A gente tem esse princípio aqui. Os autores que a gente escolhe investir, a gente arca com todo o processo de revisão, de copydesk, de diagramação, de projeto gráfico, impressão, distribuição e alguma divulgação. Mas a gente também tem um selo chamado Autoria, através do qual a gente oferece serviços editoriais. Ou seja, suponhamos que chegue aqui um livro de não ficção e de autoajuda, por exemplo, que não é a linha editorial da 8,5. Se a pessoa quiser publicar esse livro, aí sim eu faço um orçamento e presto um serviço editorial para ela. Mas pela 8,5 não é assim que funciona.
O original, para ser aceito, ele precisa estar de acordo com a nossa linha editorial, precisa ser aprovado, e a partir do momento que ele é aprovado, a gente assina um contrato, e aí o livro é publicado, a gente arcando com todos os custos dele. A Isabela está perguntando se existe algum problema da pessoa publicar um livro sendo menor de idade. Não, Isabela, não existe nenhum problema a princípio de você publicar um livro sendo menor de idade, mas é possível que a negociação dos seus direitos autorais se dê com um responsável seu. O Paulo Henrique está perguntando se é imprescindível pagar um revisor antes de enviar um original para uma editora. Existe erro de português excusável, afinal, eu confio no meu português, mas não sou expert. Olha, Paulo, se você confia no seu português, não é necessário que você contrate um revisor. Mas eu sempre recomendo que o texto passe pelo menos por mais uma leitura além da sua, tá? É muito difícil até você sendo um escritor, por melhor que seja o escritor, a gente ter tanta autoconfiança assim para mandar um livro sem antes submeter à leitura de ninguém. Inclusive, os grandes escritores, eles fazem isso, né? Eu estava ouvindo outro dia um professor de filosofia, amigo nosso, dizendo que, acho que, se não me engano, o Philip Roth, que é um grande escritor já consagrado, vencedor de prêmios internacionais, dizendo que ele submete sempre, antes de enviar os textos dele para o editor, a 5 leitores fiéis que vão lá fazer suas considerações, seja de português, de ortografia, seja de estrutura propriamente do texto. Então, eu acho que é sempre válido você mandar o texto para alguém antes, sim, tá? Mesmo que não seja um revisor profissional, mas alguém que possa te dar toques e que possa fazer considerações. Bruna está dizendo que está adorando as dicas. Beleza. Se quiser fazer mais perguntas aqui, Bruna, estou aqui para responder, tá? O Alex Calisto diz o seguinte: eu pretendo fazer uma trilogia, mas primeiramente vou terminar o primeiro livro e enviar para o editor. Qual o melhor momento para contar que a história se trata de uma trilogia? Tenho medo de soltar a informação logo de início e assustar o editor. Olha, Alex, aí, assim, o que eu te recomendo é que primeiro que o primeiro livro, né, o livro inaugural da trilogia, ele faça sentido por si só. Para se depois não for o caso do editor querer investir naquela trilogia, aquela obra, ela se basta por si mesma, né? Ela não é uma obra que, por exemplo, vai ficar sem um final. Até porque se você enviar uma obra, por exemplo, que não tem um final, que não tem uma solução, e não informar para o editor que aquilo é parte de uma trilogia, aí é um tiro que você está dando no próprio pé, certo? Mas, a princípio, não existe problema. Inclusive, na ficção, quando dá certo, é até esperado que ela seja uma trilogia, uma tetralogia, uma série, seja lá o que for. Então, mas aí vai depender muito da sua conversa com o editor, etc. Eu acho que, a princípio, a minha opinião é que não é problema, na verdade, você já informar o editor que isso faz parte de uma trilogia. Mas você precisa acreditar no seu projeto, né? E abordar esse editor da forma correta, né? Dizer que, olha, que na verdade, ser uma trilogia vai ser bom para ele, porque você tem certeza que esse primeiro vai dar certo e os outros tendem a dar mais certo ainda. Carla está perguntando sobre o tamanho do e-mail. Qual é o tamanho ideal se uma lauda é considerada grande? Olha, cara, eu acho que uma lauda já é um e-mail grande, sim, né? Se pensar uma lauda nesse formato aí que eu falei, de espaçamento 1,5 com Time News Romans 12, se você copiar escrever uma lauda de Word, jogar isso para um e-mail, eu considero que seja um e-mail grande, sim. Mas aí também entra o bom senso. Pode ser que nessa lauda tenha informações relevantes. Você esteja falando coisas relevantes que vão convencer o editor, por exemplo, como esse caso que eu expliquei. Ele me mandou um e-mail, que não era um e-mail tão pequeno assim, mas me mandando um trecho da carta do Saramago, um trecho da carta do Jorge Amado e de outros mais que tinham escrito sobre o livro dele, e até com o título do livro anterior dele, que era maravilhoso. Então, assim, eram informações todas relevantes, que, na verdade, me ajudaram a convencer. Agora, se você escrever uma lauda inteira falando sobre informações genéricas, né,
eu gosto muito de escrever isso, eu gosto de ler aquilo, aí realmente eu acho que é demais. Então, o fundamental, mais do que o tamanho, o tamanho que eu digo, que eu falei ali, é uma questão de bom senso. Você não escreveu um e-mail gigante, né, contando toda a sua história para o editor. Mas se é um e-mail um pouco maior, com informações relevantes, eu acho super válido. O Jefferson está perguntando, Flávia, tem um amigo que ele é estudante de letras, como revisor seria uma boa escolha? Jefferson, pode ser e pode não ser. Eu conheço um monte de gente que é estudante de letras e que mesmo assim não são revisores expert, até porque se focam em outra coisa. Mas, aí nesse caso, eu sugiro que você peça a ele um currículo dele, se ele já fez outros trabalhos de revisão, se ele já trabalhou para alguma editora, para que você possa pagar por um bom serviço. Depois, se você quiser, eu posso te indicar bons nomes de revisores. Eu tenho ótimos revisores que trabalham para mim. Não tem problema nenhum. A Raquel está perguntando por que é tão difícil publicar um livro. Eu tive uma professora de psicanálise na faculdade fantástica, mestra pela FRJ, etc. Os livros publicados têm sido mais merchandising mesmo. Raquel, eu não sei, acho que às vezes também é um mito isso de que é tão difícil publicar um livro. É difícil porque não faz da forma correta. É por isso que a gente criou esse curso, o Escritor Profissional, que é um curso que orienta, te dá o passo a passo do que você fazer para você obter sucesso nessa sua empreitada de publicar um livro. Não tem livro difícil de publicar, tem proposta mal feita para editor, tem escolha equivocada da editora. Então, é por isso que eu friso tanto isso, quanto é que é importante você chegar na editora certa. Como é que se chega na editora certa? Tem um passo a passo para isso. Esse curso de escritor profissional é focado nisso, é focado em acompanhar passo a passo essa trajetória do autor para a publicação, para ele obter sucesso nisso, tá? E quem seguiu esse passo a passo, a gente já tem centenas de pessoas no Brasil inteiro que fizeram o curso. A gente mandou, inclusive, para vocês um dos nossos depoimentos do Alexander Neres, que recentemente fechou contrato com uma editora. E ele chegou aqui sem saber nada, me falando isso. Pô, Flávia, por que é tão difícil conseguir publicar um livro? E agora a abordagem dele, poxa, consegui fechar meu contrato para publicar O Mundo de Bruce, vai publicar o livro dele. Então, assim, não é que seja difícil. Assim, o mercado hoje ele tem muitas opções. Tem editoras de todo tipo, de todo porte, que publica todos os formatos, todos os gêneros. O importante é você saber chegar a essa, tá? Que publica o formato que você quer, o gênero que você quer, o que vai fazer o contrato que você quer, que oferece a distribuição que você quer. É mais por aí. Adriana, olá, Flávia, quero saber uma coisa. Atrapalha a avaliação do original o fato dele ter sido autopublicado pela Amazon? De forma nenhuma. Depende, Adriana. Por exemplo, isso aí vai depender da estrutura da editora para a qual você está mandando. Por exemplo, a minha editora é uma editora pequena, tá? Que a gente faz pequenas tiragens que variam entre 100 e 300 exemplares em geral. Muitas vezes, o fato do autor ter publicado na Amazon ou em qualquer plataforma de autopublicação não interfere em nada, porque as pessoas, os leitores que ele tem, que já são leitores cativos, aquele público fiel, ele vai querer comprar o livro físico de qualquer maneira, tá? Então, na verdade, essa autopublicação ali, ela só funciona como uma fonte de tráfego, como mais uma fonte de leitores e de informações de tráfego sobre esse escritor. Na realidade, eu sou uma grande entusiasta, tá? Muito editor torce o nariz para a autopublicação ou para o e-book. Eu não acho nada disso. Eu acho que quanto mais melhor, se você tiver ele publicado na Amazon, não sei o quê, acho ótimo. Claro que para um grande título, um título que vai ter uma distribuição a nível nacional, escala massiva, como são os grandes nomes, né? Um Paulo Coelho, uma Thalita Rebouças, etc. Claro que a editora não vai permitir que o autor publique aqui o texto na íntegra, digamos assim, numa plataforma de autopublicação, porque vai matar o livro, parte das vendas, etc. Mas no caso de escritores que não são fenômenos de massa, eu acho realmente que a autopublicação nas plataformas só favorecem a vida do seu livro.
A Juliane está perguntando, tenho 20 anos, estudo letras na FRJ, bacana, e escrevo dramaturgia e poesia. Pô, bacana, Juliane. Tem um texto que já registrei na Biblioteca Nacional, mas gostaria de saber se pela internet eu posso publicar os outros em algum site e isso o qualifique como meu. Olha só, Juliane, muita gente, muito autor tem esse grilo, tá? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. É sobre essa questão dos direitos autorais, esse grilo, se eu vou ter minha autoria usurpada e etc. Assim, a realidade é que isso não acontece, sabe? Esses casos de plágio, eles são raríssimos e quando acontecem com autores já consagrados, um autor que publicado por uma edição que está fora de mercado de circulação, alguém vai e faz um plágio de alguma coisa ali que está fora de... Agora, dificilmente alguém vai querer plagiar uma obra de um escritor jovem que está começando. Assim. Então, o meu conselho é que você tire seus grilos da cabeça, sabe? Publica aonde você quiser. Isso é o mais importante, expor o seu texto e conseguir leitores. A Bruna está perguntando, todo e qualquer texto que mandemos para uma editora deve estar registrado na Biblioteca Nacional? Não, Bruna, não necessariamente. Eu nunca registrei o meu livro que eu publiquei. E vou te falar que eu imagino que 90% dos meus autores nunca tenham registrado e que 90% dos autores, na realidade, não registrem, seja de que editora for. Isso é mais uma preocupação do autor estreante, tá? Tem muita essa preocupação, será que se eu não registrar, podem roubar, e etc. Mas, assim, pode registrar na Biblioteca Nacional, um processo super simples, mas não precisa estar tanto assim com isso. Noêmia está perguntando como vender os seus livros já publicados. Noêmia, esse é o grande desafio do escritor estreante e do escritor que publica com pequenas e médias editoras, que são editores que, em geral, não têm tanto poder, né, aquisitivo mesmo, para investir em divulgação, em assessoria e, consequentemente, vender os livros do seu catálogo. Mas, hoje em dia, a gente tem uma grande alternativa para isso, que são as redes sociais, tá? E existem muitas técnicas, e aí já é um pouco mais complexo, que não dá para abordar e nem é o tema dessa palestra hoje, mas que técnicas relativamente simples que você pode lançar a mão para vender os seus livros já publicados, seja através de um e-commerce seu, seja através do site da sua editora. E nesse curso do escritor profissional, a gente tem 2 módulos que são dedicados a isso. É o marketing do escritor, como ele faz para vender os seus livros depois de publicados. O Heitor está perguntando, está dizendo que escreve fantasia em universo próprio. É interessante falar mais a respeito desse universo, da forma mais resumida possível no meio de apresentação. Olha, Heitor, nesse caso eu aconselharia você a enviar um anexo, tá? Você fala sobre, diz o título do seu livro e diz que o gênero dele, que é fantasia, mas te aconselharia a mandar um arquivo de um Word anexo, um breve resumo de 2 ou 3 parágrafos sobre o livro. Tá? Não botar isso no corpo do e-mail, não. No corpo do e-mail, o seu currículo de autor, o que você já publicou, por que você é interessante para o editor ser publicado, e em anexo o resuminho lá sobre o seu livro. O Gelson está dizendo que tem um livro virtual publicado em um site que já obteve mais de 400 visualizações. São das variadas, crônicas, contos, pensamentos, reflexões. Isso ajuda? Os textos também estão publicados isoladamente com boas visualizações. Crônicas é uma boa categoria para se publicar? Olha, Gelson, eu vou te falar assim, uma boa divulgação, você pode obter muito mais visualizações que isso, tá? A gente faz postagem aqui que a gente tem 1000 visualizações num único dia. Então, assim, não necessariamente o editor vai considerar 400 visualizações uma visualização alta que desperte o interesse dele. Mas existem técnicas de marketing digital que podem ser usadas para isso, para você aumentar o número de visualizações do seu blog ou da plataforma onde está o seu texto. E isso, sim, eu acho muito interessante que se aprenda para poder lançar a mão e futuramente você realmente seduzir, ter um número realmente sedutor para o editor.
A Isabela está perguntando, tem algum problema a pessoa procurar publicar seu livro sendo menor de idade? Não, não, Isabela. Acho que eu já te respondi isso lá embaixo, mas não tem problema nenhum. Tem uma autora, amiga nossa, Simone Campos, hoje em dia ela tem a minha idade, tem 30 anos, mas ela publicou o primeiro livro dela, chamado No Shopping, ela tinha 17 anos. E o livro foi super bem recebido, não tem problema nenhum. Eu acho, inclusive, eu não sou especialista nessa área de contratos, mas acho que, inclusive, você própria pode assinar, talvez, no máximo, botar um responsável para se encarregar dos recebimentos dos seus direitos autorais, mas, na realidade, eu acho que nem isso é necessário, tá? O Heitor está perguntando se é necessário você ter o SBN do livro no momento de abordar o editor. Não, Heitor, de forma nenhuma, tá? Tirar o SBN é uma tarefa do editor, a menos que você resolva publicar o seu livro por conta própria. Tá? No curso Escritor Profissional, a gente fala sobre cada um desses processos detalhadamente. Se você, por exemplo, resolver publicar o seu livro por conta própria, autopublicação, aí o que você tem que fazer, como tirar o ISBN, se não, como é que é o processo de edição como editora pequena, como editora média, como editora grande, qual é a melhor maneira de convencer cada uma delas, porque cada uma delas tem as suas peculiaridades, suas particularidades, que é muito importante saber. O Jefferson está perguntando qual seria um valor absurdo para uma editora cobrar para publicação, mesmo tendo em si todos os serviços. Olha só, Jefferson, eu vou te falar que hoje em dia tem de tudo, tá? Tem gente que cobra 1.000, 2.000, 3.000, tem gente que cobra, eu já ouvi meus clientes falando que chegaram a fazer orçamento em determinada época e que chegaram a cobrar mais de 17 mil reais sem a impressão, só para a prestação dos serviços editoriais, que eu acho um absurdo. Aí eu acho um absurdo completo, tá? Beleza, Cássia, seja bem-vinda de volta. Nizar, não concordo quando você diz que todo leitor quer um livro de papel. Acho que você não leva... Não, eu não disse isso não, Nizar, de forma nenhuma. Apesar das baixas das vendas, eu vejo um futuro profissional. Eu também vejo. Muito pelo contrário. O que eu falei foi justamente o contrário, que eu sou uma entusiasta da publicação digital, que eu acho que ela não concorre com o livro de papel, que eu acho que cada um tem o seu mercado, que eu disse, inclusive, foi isso, que alguém me perguntou se haveria problema de publicar o livro numa plataforma de autopublicação e depois publicar o livro impresso. Eu disse que não, que de maneira nenhuma, que eu acho que a menos que seja um fenômeno de massa e que a editora pode julgar que isso vai canibalizar o mercado do livro impresso, que você deve fazer também a publicação, seja por e-book, seja na Amazon, pelo KDP da Amazon. Então, não, você entendeu errado o que eu falei. Não, eu sou super entusiasta. Adriana, obrigada. Eu li hoje à tarde um comentário contrário a isso. Pena que meu original é de não ficção. Se não enviaria para 8,5. Legal, Adriana, mas tem, enfim, muitas editoras de não ficção. Não sei sobre o que é exatamente o seu livro, mas tem editoras de não ficção aí no mercado. No curso Escritor Profissional, a gente oferece, inclusive, isso é bem legal, gente, uma listagem completa de todas as editoras, no caso, as que publicam ficção, tá? Que é o foco dessa lista. Mas não o foco do curso. O curso também abarca a não ficção, porque está focada na maneira, nas técnicas do autor para abordar o editor e convencer o editor. Então, isso independe se é ficção ou se não é não ficção. Mas nessa listagem, que a gente oferece como um bônus do curso, a gente dá todas as editoras do Brasil que publicam ficção, com contato de cada uma delas e o foco de cada uma delas para evitar, para encurtar o caminho de vocês, não perder tanto tempo pesquisando. Já tem ali tudo que você precisa saber sobre o gênero que ela publica, se investe ou se não investe em novos autores, por aí vai. Gente, acho que já falei bastante, né? Falei bastante, já temos 1 hora de palestra aqui. Mas beleza, gente. Então é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo Natal para todo mundo, uma ótima virada de ano, um beijo grande. E a gente fica em contato lá pelo portal do Carreira Literária, galera. Um beijo. Tchau, tchau.